Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 45. Elinor, por algum tempo depois até mesmo de o barulho de sua carruagem ter se esvanecido, ficou atormentada demais por uma multidão de ideias completamente diferentes uma das outras, mas cujo resultado geral era tristeza, para pensar até mesmo em sua irmã. Willoughby, aquele que apenas meia hora atrás ela abominara como o mais desprezível dos homens, o próprio Willoughby que, apesar de todos os seus defeitos, despertava um pouco de comiseração pelo sofrimento por eles produzido, e que agora a faziam considerá-lo separado eternamente de sua família, com uma ternura e um lamento proporcionais, como ela logo reconheceu, mais aos desejos do que aos méritos dele. Ela sentia que a influência dele sobre sua mente era aumentada por circunstâncias que não deveriam, razoavelmente, ter qualquer peso. Por sua personalidade incomumente atraente, aqueles modos abertos, afetuosos e animados, que não era nenhum mérito possuir. E por aquele amor ainda ardente por Marianne, ao qual não era inocente ceder. Mas reconheceu tudo isso muito antes de começar a sentir sua influência diminuir. Quando finalmente voltou para a inconsciente Marianne, encontrou-a acabando de acordar, tão revigorada pelo sono longo e doce quanto sua irmã podia esperar. O coração de Elinor estava pleno. O passado, o presente, o futuro, a visita de Willoughby, a segurança de Marianne e a expectativa da chegada de sua mãe a lançaram em tamanho estado de agitação que impediu que sentisse o mínimo de cansaço e só a fez temer se delatar para a irmã. Curto foi o tempo, contudo, em que tal medo a pôde afetar, pois dentro de meia hora após a partida de Willoughby, ela foi novamente atraída para o andar de baixo, pelo barulho de outra carruagem. Ávida por poupar a mãe de momentos desnecessários de horrível suspense, correu imediatamente até o saguão e chegou à porta da frente bem a tempo de recebê-la e apoiá-la enquanto entrava. A senhora Dashwood, cujo terror, enquanto se aproximava da casa, havia quase produzido a convicção de que Marianne já se fora, não teve voz para perguntar dela, nem para cumprimentar Elinor. Mas esta última, não esperando cumprimentos nem perguntas, imediatamente propiciou o alegre alívio, e sua mãe, recebendo-o com toda sua costumeira afeição, ficou tão tomada por felicidade quanto estivera pelo medo. Entrou na sala de estar, apoiada na filha e no amigo, e lá, derramando lágrimas de alegria, apesar de ainda incapaz de falar, abraçou Elinor repetidamente, afastando-se dela, em intervalos, para apertar a mão do coronel Brandon, com uma expressão que demonstrava de uma só vez sua gratidão e sua certeza de compartilhar com ele o êxtase do momento. Ele compartilhava dele, contudo, em um silêncio ainda maior que o dela. Assim que a senhora Dashwood havia se recuperado, ver Marianne foi seu primeiro desejo. Em 2 minutos, já estava com sua amada filha, ainda mais querida devido à ausência, à infelicidade e ao perigo. O deleite de Elinor, ao ver o que cada uma das duas sentia no reencontro, só foi cerceado pela apreensão de impedir que Marianne dormisse mais um pouco. Mas a senhora Dashwood conseguia ficar calma, até mesmo ser prudente, quando a vida de uma filha estava em jogo. E Marianne, satisfeita de saber que sua mãe estava ao seu lado, e consciente de estar fraca demais para conversar, sujeitou-se prontamente ao silêncio e à quietude prescritos por todos os que estavam cuidando dela. A senhora Dashwood insistiu em sentar-se ao lado dela a noite toda, e Elinor, obedecendo o pedido da mãe, foi para a cama.
Mas o descanso, que parecia ser exigido por uma noite inteira sem dormir e muitas horas da mais exaustiva ansiedade, esquivou-se dela devido à agitação de sua mente. Willoughby, o pobre Willoughby, como ela agora se permitia chamá-lo, estava constantemente em seus pensamentos. Antes, não queria ouvir sua justificativa por nada nesse mundo, e agora, por vezes se culpava, por vezes se inocentava por tê-lo julgado tão duramente antes. Mas sua promessa de contar tudo à irmã era invariavelmente dolorosa. Temia fazê-lo. Temia seus possíveis efeitos sobre Marianne. Duvidava que, após tal explicação, ela pudesse ser feliz com outra pessoa, e por um momento desejou que Willoughby enviuvasse. Então, lembrando-se do coronel Brandon, repreendeu-se, sentindo que a recompensa de sua irmã era devida a sofrimentos e à constância dele, mais do que as de seu rival, e desejou tudo menos a morte da senhora Willoughby. O choque da chegada do coronel Brandon em Barton havia sido bastante atenuado para a senhora Dashwood por sua preocupação prévia. Tão grande fora sua inquietação em relação a Marianne, que já havia decidido partir para Cleveland naquele mesmo dia, sem esperar mais notícias, e já tinha feito tantos preparativos para sua viagem antes da chegada dele, que a família Carey já estava sendo esperada a qualquer momento para vir buscar Margaret, visto que a mãe não estava disposta a levá-la para um lugar onde poderia haver uma infecção. Marianne continuou a melhorar a cada dia, e a enorme alegria da senhora Dashwood, demonstrada em sua aparência e humor, provou que era, como repetidamente se declarava, a mulher mais feliz do mundo. Elinor não podia ouvir a declaração ou testemunhar as provas da mesma, sem às vezes pensar se sua mãe se lembrava de Edward. Mas a senhora Dashwood, confiando no relato moderado sobre a decepção de Elinor, que ela mesma havia enviado, era levada pela exuberância de sua alegria a pensar somente naquilo que a aumentaria. Marianne havia sido devolvida a ela depois de um perigo para o qual, como ela agora começava a sentir, seu próprio erro de julgamento, ao encorajar sua desafortunada afeição por Willoughby, tinha contribuído. Porém, com sua recuperação, sua mãe tinha mais uma fonte de júbilo, desconhecida de Elinor. Foi informada do fato, assim que tiveram a primeira oportunidade de conversarem sozinhas. Finalmente estamos a sós, minha Elinor. Você ainda não sabe de toda a minha felicidade. O coronel Brandon ama Marianne. Ele mesmo me contou. Sua filha, sentindo-se ao mesmo tempo contente e desconfortável, surpresa e não surpresa, prestou atenção em silêncio. Você nunca se pareceu comigo, querida Elinor. Se não me surpreenderia com sua compostura neste momento. Se eu houvesse tirado um tempo para pensar em todas as coisas boas que desejo para minha família, teria decidido que o coronel Brandon, se casar com uma de vocês, era o objeto mais desejável. E acredito que, entre vocês, Marianne é quem ficaria mais feliz com ele. Elinor ficou um tanto inclinada a perguntar à mãe o motivo de pensar daquela forma, por achar que não poderia indicar nenhuma razão baseada em uma consideração imparcial das idades, personalidades ou sentimentos dos dois. Mas sua mãe sempre se deixava levar por sua imaginação, em qualquer assunto interessante, e, portanto, ao invés de fazer uma pergunta, simplesmente respondeu com um sorriso. Abriu seu coração para mim ontem, enquanto viajávamos. Escapou sem que percebesse ou pretendesse. Eu, como pode imaginar, não podia falar de nada além de minha filha. Ele não podia esconder sua aflição.
Vi que era tão grande quanto a minha, e ele talvez pensando que mera amizade, como está em voga hoje em dia, não justificaria tamanha empatia. Ou talvez, sem pensar em nada, suponho. Cedendo a sentimentos irresistíveis, me contou sobre sua afeição franca, terna e constante por Mariane. Ele se apaixonou por ela, minha querida, na primeira vez que a viu. Entretanto, a esta altura, Elinor percebeu não o linguajar ou as declarações do coronel Brandon, e sim os naturais enfeites da imaginação ativa de sua mãe, que modificava como queria tudo o que a deleitasse. Sua afeição por ela, infinitamente maior do que qualquer coisa que Willoughby sentiu ou fingiu, muito mais calorosa, sincera e constante, o que quer que chamemos, resistiu durante todo o tempo em que sabia da infeliz predisposição de Mariane por aquele jovem indigno, e sem egoísmo, sem encorajar nenhuma esperança. Se ele a visse feliz com outro, que mente nobre! Tamanha franqueza, tamanha sinceridade. Ninguém pode se enganar com ele. O caráter do coronel Brandon, disse Elinor, como um homem excelente já foi bem estabelecido. Sei que sim, respondeu sua mãe, seriamente. Se não, depois de tamanha surpresa, eu seria a última a encorajar tal afeição, ou até mesmo me comprazer com ela. Mas ele ter vindo até mim, como fez, com uma amizade tão ativa, tão disposta, é o suficiente para provar que é um dos homens mais dignos que existem. Seu caráter, contudo, respondeu Elinor, não se baseia em um ato de gentileza, praticado devido a seu afeto por Mariane, se seu altruísmo estivesse fora de questão. A senhora Jennings e os Middleton já são íntimos dele há tempos, e igualmente o apreciam e respeitam. E até mesmo o que eu sei sobre ele, apesar de não fazer muito tempo, é bastante considerável. E o valorizo e estimo tanto que, se Mariane puder ser feliz com ele, estarei tão disposta quanto a senhora a pensar que uma ligação entre nossas famílias seria a maior bênção do mundo. O que respondeu a ele? Permitiu que ele tivesse esperanças? Oh, meu amor, naquele momento não conseguia falar de esperança nem para ele, nem para mim mesma. Mariane podia estar morrendo, mas ele não pediu esperanças ou encorajamento. Fez uma confissão involuntária, uma declaração irreprimível a uma amiga consoladora, e não um pedido a uma mãe. Ainda assim, depois de um tempo, eu disse, pois logo de início eu estava bastante atordoada, que se ela sobrevivesse, como eu acreditava que iria, minha maior felicidade seria promover o casamento entre eles. E, desde nossa chegada, desde nossa imensa alegria em vê-la segura, repeti a ele com mais veemência, dei-lhe todo o encorajamento que estava em meu poder. Tempo, bem pouco tempo, falei para ele, faz maravilhas. O coração de Mariane não será desperdiçado para sempre com um homem como Willoughby. Os próprios méritos do coronel logo a conquistarão. Julgado pelo humor do coronel, a senhora ainda não o fez ficar tão otimista. Ainda. Não, ele acha que o afeto de Mariane é profundo demais para qualquer mudança. Ainda que um longo período de tempo, e ainda que supusesse que seu coração está novamente livre, é modesto demais para acreditar que, com tamanha diferença de idade e personalidade, ele poderia fazer com que ela o ame. Neste sentido, contudo, ele está muito enganado. Ele ser mais velho que ela é somente uma vantagem, fazendo com que seu caráter e princípios já estejam estabelecidos. E sua personalidade, estou bem convencida, é exatamente do tipo que faria sua irmã feliz. E também sua aparência, seus modos contam todos a seu favor. Certamente que não é tão bonito quanto Willoughby, mas ao mesmo tempo há algo muito mais agradável em sua expressão. Sempre havia algo, se é que se lembra, no olhar de Willoughby de vez em quando que eu não gostava. Elinor não se lembrava,
mas sua mãe, sem esperar sua concordância, prosseguiu. E seus modos, os modos do coronel, não são somente mais agradáveis para mim do que os de Lobai jamais foram, como também são um tipo que sei que atrairá mais firmemente o afeto de Mariane. Sua gentileza, sua genuína consideração pelos outros e sua simplicidade honesta e máscula estão muito mais de acordo com sua verdadeira personalidade do que a animação, por vezes artificial e por vezes intempestiva, do outro. Tenho muita certeza de que, ainda que tivéssemos descoberto que Lobai era uma pessoa boa, o contrário do que se mostrou, Mariane nunca teria sido tão feliz com ele quanto será com o Coronel Brandon. Ela pausou. Sua filha não podia concordar inteiramente com ela, mas sua discordância não foi falada em voz alta e, portanto, não causou ofensa. Em Delafort, ela estará a pouca distância de mim, acrescentou a senhora Dashwood, ainda que eu permaneça em Burton. E é bem provável, pois ouvi dizer que é um vilarejo grande, certamente deve haver uma pequena casa ou chalé lá por perto, que nos cairia tão bem quanto nossa atual localização. Pobre Elinor! Aí estava um novo esquema para fazer com que fosse para Delafort. Mas seu espírito era teimoso. Sua fortuna também, pois na minha idade, sabe, todo mundo se importa com isso. E apesar de não saber, e tampouco querer saber, quanto ele realmente tem, tenho certeza de que é bastante. Àquela altura, foram interrompidas pela entrada de um terceiro, e Elinor retirou-se para pensar sozinha sobre tudo que havia ouvido e desejar que seu amigo fosse bem-sucedido, ainda que, ao desejá-lo, sentisse uma pontada de pena de Willoughby. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações do próximo capítulo. Até a próxima!